Fala pessoal, finalmente chegamos na questão de número 50. Última, última questão dessa nossa prova. Fundação Getúlio Vargas, prova aplicada na Compesa. E essa prova ela não poderia terminar de uma forma menos característica em relação à FGV, pessoal. A gente terminou, fechou a prova, está fechando a prova com uma questão difícil e polêmica. Ela tem esses dois aspectos. Difícil porque para um eletrotécnico, pessoal, cobrar uma questão de ganho de transistor para um eletrotécnico, arranjo de transistor e ganho de circuito com transistor, eu acho que é difícil, né? A gente está falando de ganho de corrente, de tensão e de potência. Eu desenhei aqui, pessoal, o esquema dos dois tipos de transistor, que é o bipolar de junção, que no caso a gente tem aqui o NPN e o PNP. Eu utilizei no arranjo aqui, pessoal, o NPN mesmo, tá? O NPN. E assim, a diferença é que você vai ter que mudar a polaridade da fonte na hora de fazer esse tipo de arranjo. E além de mudar a polaridade da fonte, você vai ter uma análise no sentido da corrente também um pouco diferente. Mas os ganhos em si não interferem, tá? Os arranjos, se for o NPN ou se for o PNP, isso não altera nos ganhos, tá, pessoal? E basicamente, o objetivo não é aprofundar na parte teórica dessa questão. Isso aí eu vou até convidar para que vocês estejam verificando com alguns canais, que eu vi alguns que explicam muito bem essa parte de ganho de circuito com transistor, tá? E aqui a gente vai mais focar na resolução da questão. Mas para não perder muito tempo, então já vamos começar. Eu vou fazer um esquema, pessoal, que eu vou fazer um esquema dos ganhos de tensão, corrente e potência desses três arranjos. Quando a gente está falando de emissor comum, tá? Emissor comum significa que o emissor ele vai estar jampeado com as duas referências de entrada e saída. Óbvio que a gente vai ter uma resistência de coletor, a gente vai ter fontes nesse circuito, mas aqui eu fiz um resumo para que a gente veja apenas o arranjo do transistor, pessoal. E aqui é o seguinte, nós temos a configuração emissor comum, aqui nós temos o coletor comum e aqui nós temos o arranjo base comum, pessoal. E como que ficam os ganhos nesses três arranjos? No arranjo de emissor comum, pessoal, no emissor comum, o ganho de tensão ele é alto, o ganho de corrente é alto e o ganho de potência, pessoal, é alto. Geralmente é o esquema mais básico que a gente analisa quando a gente começa a trabalhar com transistor, né? Que a gente geralmente vai fazer esse tipo de análise aqui. Você tem uma corrente de base, você tem o beta que você vai aumentar, você vai ampliar para um amplificador. Esse beta vai multiplicar pela corrente de base, que vai ser igual à corrente do coletor, né? E aí você soma a corrente de base com a corrente do coletor, que vai dar a corrente do emissor. Então, pessoal, esse é o arranjo mais básico. No arranjo coletor comum, nós temos um ganho de tensão igual a 1, nós temos um ganho de corrente alto e nós temos um ganho de potência alto, pessoal. E na base comum, pessoal, base comum, nós temos um ganho de tensão alto, nós temos um ganho de corrente próximo de unitário e nós temos um ganho de potência baixo ou médio, Basicamente, esse é o esquema dos ganhos em relação à tensão, corrente e potência do transistor, pessoal. Então, vamos analisar as afirmativas. A respeito das configurações dos transistores e seus ganhos de potência e tensão, ou seja, não vai ser feita uma análise de corrente, pessoal. Vai ser feita apenas uma análise de tensão e potência. Assinale a afirmativa correta. Letra A. O coletor comum possui ganho de tensão e potência. Coletor comum possui ganho de tensão 1, ou seja, se é 1, para mim não é ganho, pessoal. E possui ganho de potência? Sim, possui ganho de potência. Porém, pelo fato de não possuir ganho de tensão, seria um ganho unitário, pessoal. Então eu acredito que não há ganho, tá? E vamos lá, então. Alternativa B. O coletor comum possui somente ganho de potência. Coletor comum possui somente ganho de potência. Se a gente considera que a tensão tem um ganho unitário, sim, ele só tem ganho de potência.
Letra C. O emissor comum possui somente ganho de potência. O emissor comum, pessoal, possui todos os ganhos. Potência, tensão e corrente. Mas a corrente não entra, mas entre potência e tensão ele possui os dois ganhos. Então isso aqui está errado, tá, pessoal? O emissor comum não possui ganho de tensão. Errado, possui ganho alto de tensão, pessoal. O emissor comum não possui ganho de tensão e potência. Emissor comum não possui ganho de tensão ou potência. Emissor comum possui ganho de tensão ou potência, possui os dois. O base comum possui somente ganho de potência. Tem um ganho de potência, mas porém ele também tem um ganho de tensão, pessoal. Então, fazendo a análise dessas alternativas, a gente entende que a alternativa correta seria a letra B. Então, vamos dar uma olhada no gabarito, questão número 50. Questão número 50. A alternativa, pessoal, que o gabarito deu, se a gente observar bem, o gabarito deu letra A, pessoal. Letra A. Então vamos voltar lá na questão de número 50. O gabarito deu alternativa A. Ou seja, para a FGV, ganho 1 é igual, ganho unitário é igual a ganho, pessoal. Mas ganho unitário você não tem aumento, você não amplifica. Então, assim, na minha interpretação seria B, caberia recurso, entende? Mas eu queria saber de você, pessoal, o que que você achou dessa questão? Deixe nos seus comentários embaixo. Você achou que foi uma questão difícil para um eletrotécnico? Você acha que é uma questão aceitável, pessoal? Então, assim, terminamos a nossa terceira prova, né? Próximo vídeo a gente já vai estar iniciando uma nova prova, pessoal. Como alguns alunos, alguns inscritos pediram, eu ainda vou manter uma prova de eletrotécnica e depois eu vou passar por uma próxima prova de engenharia, pessoal. Mas eu queria agradecer por você acompanhar até esse momento. Obrigado pelo engajamento, pelos comentários, pelas curtidas, pelas inscrições que eu tenho recebido de todos vocês, pessoal. Muito obrigado. E vamos agora para a próxima prova, pessoal.